Bom dia, vamos dar continuidade, né, à leitura da palavra de Deus. Nós estamos lendo Isaías, livro de Isaías. Paramos no 45. Então hoje nós vamos ler Isaías 46, tá bom? Então corra, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos crescer, vamos ouvir a voz de Deus. Não dá para crescer espiritualmente num passe de mágica, não tem fórmula. Você precisa buscar a cada dia. Como, Ranilde? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz dele, tentando fazer aquilo que realmente é correto, segundo a sua palavra, certo? E orando, e se puder, jejuando, tá bom? Então vamos ler juntos? Abra lá Isaías 46, tá bom? Então diz assim o título: A derrota dos deuses da Babilônia. Então houve uma derrota do povo da Babilônia. Aí ele diz assim no prefácio: os deuses da Babilônia são comparados com o Senhor, só para ficar claro que não há nenhum outro Deus como ele. Então ele vai falar nesse texto, é pequenininho, Isaías 46, que ele vai comparar os deuses que existem com Deus, Criador do céu e da terra. Para você não ter dúvida que o nosso Deus, ele é o único, realmente, poderoso e que pode salvar, tá bom? 46, vamos lá? Versículo 1. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Os ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. 2. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Ou seja, naquele tempo, aquelas imagens, quando eles entravam na cidade e saqueavam, uma das coisas que levavam eram esses deuses, né, feito de imagem, eles eram também levados, porque geralmente era de ouro, né? 3. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. 4. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês. Quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. 5. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? Isso Deus falando através de Isaías. A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade de sua prata e paga num ourives para que com esse ouro e com essa prata eles façam um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então aqui ele está falando que eu já falei para você. Então quando era tomada alguma cidade, o que eles faziam? Eles roubavam esses deuses, porque esses deuses, na verdade, não é que eles queriam o Deus deles, não, mas eu creio que era pelo lado financeiro, porque era de ouro, geralmente, ouro ou prata, né? E aí ele diz que vocês fazem com as suas próprias mãos, depois se ajoelham, pedem as coisas. Meio confuso, né? 7. Então carregam a imagem nas costas e colocam no seu lugar, e ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Então, é Deus falando através de Isaías para mim e para você, que esse Deus que é confeccionado pelas mãos do homem, ele não tem poder. Ele diz que aonde você colocar lá, ele vai ficar. Porque ele realmente não tem poder. Ele foi feito, ele é colocado na mente das pessoas para que elas acreditem que aquilo ali tem poder. Porém, não sou eu que digo, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele não tem poder, né? Então tem alguém por trás, né? Fazendo esses milagres, esses acontecimentos. E eu já disse para você que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem poder para fazer muita coisa. Então fique alerta que nem sempre algumas bênçãos que você ganha vêm da mão do Criador, tá bom? 8. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado
e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Então Deus falando através de Isaías, aqui nesse livro para mim, para você, que não há outro Deus senão Ele, tá? 10. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido, como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Então, tudo que está na Bíblia vai acontecer, porque foi Deus que fez com que estivesse registrado nesse livro, né? Tanto o futuro quanto o passado, quanto o presente. Então, fique ligado, leia a sua palavra, tá bom? Leia a Bíblia. Aí ele diz que tudo vai se cumprir, tudo. Sabe o que é tudo? 12. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? 13. Mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. E em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e retirarei com o povo de Israel a minha... Não. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza, né? Então ele fala aqui que ele ia nos dar a salvação. Esse livro de Isaías, ele é antigo, né? Antes até da vinda de Jesus como homem na terra. Então aqui ele já estava falando dessa salvação, que só através de Jesus Cristo é que nós temos livre acesso à salvação de Cristo, né? Aí as pessoas falam como se fosse de graça. Não, foi pago muito caro, né? A Semana Santa passou aí e a gente relembrou o sacrifício terrível que o nosso Deus sofreu por mim e por você. Para quê? Para que novamente nós tivéssemos o livre acesso ao Senhor, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, né? Hoje não precisamos matar nem uma pombinha, nem uma rolinha, nem um corneirinho, nada disso. Hoje, quando você aceita Jesus, Deus perdoa os seus pecados, porque através desse cordeiro imaculado, perfeito, que foi Jesus Cristo, todos os pecados são perdoados. Por mais que você ache que o seu pecado é enorme, né? Porque tem isso, né? Tem a gravidade, entre aspas, do pecado. Aí a pessoa acha, não, eu fiz, é muito grande, Deus nunca vai me perdoar. Não existe pecados que o sangue de Jesus não perdoe, né? Como eu já falei, né? Apenas o suicídio, no meu ponto de ver, porque eu acabei de ouvir ontem uma coisa que o cara disse até que não, mas eu creio que sim. Por quê? Porque a gente tem que se arrepender, né? Quando a gente pede perdão para Deus, a gente precisa ter um momento de arrependimento. E como é que eu vou me arrepender se eu tirei a minha vida? Não existe isso. Então, a minha oração hoje, o meu pedido a você que vai assistir esse vídeo, não se mate, pelo amor de Deus. Não destrua a vida que Deus lhe deu, é linda. Procure só se achegar a Deus verdadeiramente, porque tem muita gente na igreja que acha que só o fato de ir lá já é crente, não é, né? Jó é um exemplo disso. Jó, ele era religioso. Ele fazia tudo certinho que a lei dizia, né? Ele até oferecia sacrifício pelos filhos dele, pelo pecado dos filhos. Olha só, o quanto ele era religioso. Esse carneirinho aqui é porque se meu filho pecar, já está aqui para perdoar os pecados do meu filho. Jó era tão religioso que ele já pagava, ele já oferecia as coisas pelo pecado dos outros. Mas Jó não conhecia a Deus verdadeiramente, né? E aí depois de tudo, toda aquela catástrofe que aconteceu com Jó, que se você não conhece, pega a sua Bíblia e leia o livro de Jó. Jó perdeu todos os filhos só de uma vez, morreram todos de uma vez só. Eu perdi um, quase morro, né? Ele perdeu, parece que era 9, me corrija aí quem souber, certo? Se eu não me engano eram 9, morreu só de uma vez. Jó era rico, Jó ficou pobre da noite pro dia.
pensa, né? Ia ficando louco, né? Aí Jó perdeu os filhos. E aí, para completar, né? O diabo disse, mas o diabo, porque o diabo nos tenta, viu? Não pensa você que o diabo não bate uns papos contra você, Deus, você lá, ele nos tenta. E aí ele disse pra ele, mas é na vida dos outros, não é na dele, né? E aí Deus pegou e disse, vai lá, toca na vida dele, mas não mata ele, porque isso só eu posso fazer. E aí Deus deixou ele tocar com uma doença terrível. A Bíblia fala que saía pus do corpo dele, era uma coisa assim bem... Ninguém chegava mais perto praticamente, fedia, né? Então pensa um ser humano que não pecava, que fugia do pecado, acontecer tudo isso. Mas por que aconteceu isso? Por que Deus deixou? Porque Jó era religioso. Tá cheio de crente religioso. Eu dou meu dízimo todo mês. Eu vou pra igreja. Eu sento lá, assisto tudo. Depois eu levanto e saio. Né? E eu não falo mal de ninguém, não sei o que, isso aqui. E outras coisas mais, né? Que a gente fala. E acha que é, né? Eu achava que era, né? Eu fazia, eu sempre fui muito intensa. Então eu sempre fiz as coisas acontecer na igreja. Eu achava que eu já era crentona. Mas Deus queria mais de mim. Deus queria amor verdadeiro. Deus queria que eu me movimentasse para ganhar almas. Porque a gente é assim, né? A gente aceita Jesus e aí fica naquela inércia. Eu já tô salvo, beleza. Né? O mundo que se lasque. E não. Quando Deus toca na tua vida, realmente a vida dos outros faz sentido para ti. Realmente a vida dos outros é importante para Deus e para você. A partir de sofrimentos terríveis. E eu, da pior forma possível também... Como Jó, passei por pepinos, por situações ruins, para aprender a amar, para aprender a ouvir, para aprender a ajudar, né? E não mais ser aquele crente que mata, enforca e enterra, né? Hoje nós estamos tentando ajudar, tentando ouvir. Então, se você é um cristão, peça para Deus. Se você não sente, né, a presença, assim como muitos... depois de todo o sofrimento, o que foi que Jó escreveu? Ele escreveu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem noção disso? Que versículo lindo. Então ele falando que acabou aquela religiosidade. Hoje ele sentia a presença de Deus, ele sentia Deus ao lado dele. Então isso é impagável. E isso é uma busca pessoal, viu? Então peça a Deus para que Deus fale ao teu coração. E aguente, né? Porque a gente não sabe como é que Deus vai agir para que tu sinta a presença dele, né? Às vezes não é de uma forma assim, bem legalzinha. Às vezes é uma forma de sofrimento para que você aprenda e nunca mais esqueça, porque eu nunca mais esqueci, né? E enquanto eu tiver vida, eu vou falar desse acontecimento na minha vida. E que foi muito importante. E que se talvez Deus dissesse para mim, Ranilde, vem cá. Olha, tu é uma crente assim, mas... se tu passar por tudo isso aqui, sofrer, tu vai ficar melhor como crente, mais parecida comigo. Tu queres passar por isso? Claro que eu não ia querer. Nenhum ser humano quer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então, Deus ele age conforme o querer dele para nos melhorar. Então, creia nisso. Confie nele. Siga-o, leia a palavra. Busca o Senhor verdadeiramente. Não há crescimento sem a leitura da palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa ler, você precisa conhecer, né? Você precisa compartilhar ela, né? Porque quando você tá cheio, você fala, né? A boca fala do que a gente vive, do que a gente tá cheio. Então, se você tá cheio de Deus, sai Deus por todos os cantos, né? Então, busca o Senhor através da leitura, busca o Senhor através da leitura e do jejum. Se você quiser algo muito, muito, muito... salvação da sua família, do seu cônjuge, do seu filho, lute. E qual é a sua arma hoje? Não é oferecendo nenhuma pombinha, viu? Hoje é jejum e oração. Joelho no chão e jejum. Tá? Que você vai conseguir a vitória, tá bom? E o Deus de ontem é o Deus de hoje, né? O Deus que curou lá no passado, ele cura hoje. O Deus que perdoa os pecados, perdoa hoje. Então, nós temos ainda esse livre acesso.
Enquanto Jesus não vier sobre as nuvens, enquanto você não vê, lá vem ele. Porque quando você vê ele vindo, acabou, não tem mais chance. Já é o julgamento. Então, enquanto ele não vem, louvado seja o nome do Senhor. Tem que gente, eu espero a Cristo desde criança e nada. Louvado seja o nome do Senhor, já falei aqui. Dele não ter vindo logo, senão eu não estaria aqui. Eu estaria perdida nesse mundo. Então, às vezes, a nossa vida, que é preciosa para ele, é que atrasa a vinda dele. Que ainda tem mais gente para ser salvo. E nós precisamos fazer parte disso, viu? Precisamos evangelizar. Por isso nós estamos na ilha de Arapiranga, pagando um preço, buscando o Senhor, levando a palavra de Deus ali, na Condo, na Igreja Renascer, aqui no distrito. Né? Nós temos esse compromisso, eu e meu esposo, de que nós precisamos saquear o inferno. Nós precisamos ganhar almas. Nós precisamos que mais pessoas sintam isso que arde no nosso coração, esse amor pelas vidas, tá bom? Então vamos orar nesse momento por você e por mim, né? Porque Deus falou no nosso coração, né? Falou que Ele é o único Deus. Falou que você não pode se ajoelhar diante de uma imagem que você cria com a sua mão, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma manhã. Um fim de semana chegando. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa nossos lares. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por ela existir. Obrigado por podermos ler aqui no Brasil, Senhor, por enquanto. Não sabemos até quando vamos poder ter livre acesso a ela, a leitura, a compartilhar. Não sabemos até quando. Mas muito obrigado por poder ler, nos alimentar, aprender, Senhor, ver o que está errado, tentar consertar. Ajuda os teus servos, Senhor, a todos que estão desanimados, que ainda não sentem, assim como Jó era religioso e não sentia a tua presença verdadeiramente, está cheio, Senhor, de cristão desse jeito. Ajuda, Senhor, eles, dá a eles discernimento, dá a eles, Senhor, o avivamento necessário, que eles possam te fazer como Jó, Senhor, te conhecer, não mais de ouvir falar das bênçãos nos outros, mas ouvir sentir falar aquilo que tu fazes na vida delas. Muito obrigado, Senhor, pela a liderança que tu colocaste em nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando amor. Eu te entrego nesse momento, Senhor, a vida do Oséias, um jovem tão bonito, Senhor, e abençoado, mas que tem passado por conflitos, mas que foi corajoso, Senhor, em pedir socorro. Estamos cheios de pessoas, Senhor, se suicidando, tirando a sua vida por causa de conflitos internos, Deus. Todos nós temos conflitos, Senhor, mas cabe a nós buscar ajuda no lugar certo. O lugar certo é a Tua palavra, o lugar certo é orar a Ti, Senhor. O lugar certo, Senhor, é buscar ajuda, se for necessária, de remédios, sim, Senhor. Tu deste sabedoria aos homens para isso. Então ajuda os Teus servos a entender. Se não precisar de remédio, amém. Mas se precisar, que eles tomam, Senhor, que eles possam tomar, Senhor. E conversar, Senhor, o que é tão importante para todo aquele que tem essas angústias é conversar. Estamos aqui, Senhor. Usa nossas vidas. Obrigado por ontem poder chegar até Ele e conversar e ajudar, Senhor, espiritualmente. Te entrego a vida dele e peço que Tu nos ajude a ajudá-lo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Com perdão dos meus pecados, Senhor, que são enormes, Senhor. Tu sabes que nós somos mortais, que a gente peca no pensar, no agir. Perdoa, Senhor, nossas vidas. Nos ajuda, segura em nossas mãos a cada dia mais e mais, Senhor, para que possamos acertar o alvo, Senhor. Tu sabes que é a nossa vontade. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces nossos pensamentos. E Tu sabes da necessidade que temos de Ti, Senhor, a cada dia. Então esteja conosco, perdoa nossos pecados e abençoe esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por assistir, Tati. Beijo. Obrigado pelo assistir. Compartilhe esse vídeo. Vá lá no YouTube, né? Entre, se inscreva no canal. Compartilhe também os vídeos. Já temos mais de 45 vídeos. Para a honra e glória do Senhor. Porque é um canal realmente só com coisas cristãs. E eu fiquei tão feliz porque eu vou morrer e vai ficar aí o canal, né?
para abençoar outros. Então, que Deus abençoe a todos vocês que vão assistir, ver esse vídeo. E se puder e quiser, compartilhe, tá bom? A gente compartilha tanta coisa ruim, né? E por que não compartilhar coisas abençoadas e boas, tá bom? Um beijo e até semana que vem, na segunda-feira, tá bom? Fica com Deus e tchau!